E aí, pessoal, questão de número 32 do capítulo 10 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 1. Nós temos aqui um enunciado que fala sobre o pulsar do caranguejo, que fica na nebulosa do caranguejo, que se encontra na constelação do Touro, né? A nossa famosa M1, né? Messier M1, do catálogo de Messier. Essa estrela de nêutrons ela foi formada no ano de 1054, numa explosão de supernova vista por tribos indígenas americanas, chineses e outras culturas que notaram essa explosão e anotaram em seus registros históricos. Então, ela foi vista durante o dia por vários anos. No local dessa explosão, recentemente, quando eu digo há décadas atrás, a gente pegou esses registros e observou a posição em que ela se encontrava nesses registros, né? Marcada a sua posição, e encontramos a nebulosa do Caranguejo e lá o pulsar. O pulsar é uma estrela de nêutrons que emite feixes de radiação no comprimento das ondas de rádio, e a primeira vez que foram detectados, o padrão é tão regular que acreditava-se que eram sinais de transmissões de vida inteligente. Este em específico tem um período de rotação de 0,033 segundos. Então, uma volta completa desse objeto em torno de si mesmo leva esse tempo. Então, veja que é um objeto extremamente denso e com rotação extremamente rápida. Apesar de ser um objeto pequeno em comparação a outros corpos celestes, né? Eles giram em torno aí entre 17 quilômetros aproximadamente. E ele possui uma taxa de aumento de rotação no período da sua rotação de 1,26 vezes 10 a menos 5 segundos por ano. É uma taxa bem lenta, né, de aumento de rotação. Então, isso significa que ele está perdendo momento, né, perdendo quantidade de movimento por um período muito longo de tempo. Em algum momento no futuro, bilhões de anos ou até trilhões de anos, ele vai parar de rotacionar. Na letra A, ele pede o seguinte: qual é a aceleração angular do pulsar? Nesse caso aqui, essa aceleração, na verdade, é uma desaceleração, né? Já que ele está aumentando o seu período de rotação. Então, isso significa que a sua velocidade angular está sendo reduzida ao longo do tempo, o que significa que ele está desacelerando. Nós temos aqui alguns termos que não vai nos ajudar usando equações usuais, né, para calcular isso daí. Porque a aceleração ela depende da velocidade sobre o tempo. E a velocidade é o deslocamento sobre o tempo, ou o período, se você assim preferir. Então, o que é que nós podemos fazer, né? Já que a gente não tem aqui valores de quanto que a velocidade mudou. Embora a gente pudesse aferir isso daí, né? Fazendo um cálculo da velocidade média simples. Mas a gente sabe que aceleração é a derivada da velocidade em função do tempo. E nós sabemos que a velocidade é quem? 2π sobre t. Dessa forma, a gente deriva essa função e consegue uma expressão para a aceleração desse pulsar. Então, tirando tudo para fora, que é constante, né, que 2π é o deslocamento angular de uma única volta, então isso nunca vai mudar desde que o objeto não mude de tamanho, né? Então, nós temos aí dt a menos 1 sobre dt. Então, a gente vai derivar o período em função do tempo. Se vocês observarem bem, isso daí é uma regra da cadeia. Então, nós temos que utilizar a regra da cadeia para derivar. Então, primeiro a gente deriva a parte, né, do potencial, né, da potência, e depois deriva o período em função do tempo, né, como mostrado aí no nosso balãozinho, né? Então, você vai ter a derivada do expoente e depois a derivada da base. E aí vai ficar como essa cara aqui, né? T a menos elevado a menos 1, a derivada disso aí vai dar T a menos 2. E no final fica dt, né? dt do período sobre o tempo, né? Então é essa cara aqui a nossa derivada, né? Reorganizando os termos,
vamos ter isso daqui, né? Menos 2π sobre t quadrado, né? Então, como t estava elevado a um expoente negativo, a gente sabe que ele fica no denominador. E a derivada do tempo sobre o tempo, né? Do período sobre o tempo. Isso aqui é justamente a taxa com que a nossa estrela de nêutrons está ganhando por ano, né? O período dela aumentando por por um certo intervalo de tempo. Então, o período aumenta em um certo intervalo de tempo. Quanto que ele aumenta, né? 1,26 vezes 10 a menos 5 por ano, né? Então, está aqui a nossa taxa de aumento do período. Aí basta substituir os valores. Então, nós temos 2π sobre o período atual, que a gente mede, que é 0,032 elevado ao quadrado, e a taxa de aumento desse período, que é de 1,26 vezes 10 elevado a menos 5, sobre o tempo que ele leva para aumentar essa taxa, que é o quê? 1 ano. Como a gente geralmente dá em radianos por segundo ao quadrado, então vamos converter o nosso ano. Caramba, isso soou tão estranho. O nosso ano em segundos. Então, um ano tem 365 dias, que tem 24 horas, que tem 60 minutos, que tem 60 segundos. Então, resolvendo tudo isso aqui, a gente tem que a desaceleração desse objeto é de menos 2,31 vezes 10 a menos 9 radianos por segundo. Então, é uma desaceleração extremamente lenta. Na letra B, ele pede o seguinte: se alfa se mantiver constante, daqui a quantos anos o pulsar vai parar de girar? Né? Então, se a nossa taxa de desaceleração se mantiver inalterada, com quantos anos esse objeto não vai ter mais rotação? Então, vamos calcular isso daí. Calculando aqui a nossa taxa de desaceleração, cara, uma alergia da porra, velho. Não sei se vocês vão notar aí minha voz meio fanha, mas é porque eu tô com alergia. Então, aí basta a gente aplicar aqui a nossa função horária da velocidade para poder calcular a taxa de desaceleração. Ou, perdão, quanto tempo ela vai demorar para parar de girar. Então, você tem ômega final, que seria zero, né, teria uma velocidade angular nula, então parado. O ômega zero, que é a nossa velocidade inicial, qual foi atribuído o valor no nosso começo da questão, a aceleração, né, vai ser a desaceleração, e o tempo. Então, nós temos aqui zero para esse termo e isolamos o tempo. Então, vai ser velocidade sobre aceleração, um sinal negativo, porque vamos ter uma desaceleração. Ou, perdão, porque nós isolamos o ômega zero ali do outro lado da igualdade. E aí nós temos a desaceleração. Ômega é quem? 2π sobre t, né? A gente não calculou que velocidade era essa, mas é dada por 2π sobre t. Substitui os valores e resolve. Então, nós vamos ter aí um tempo necessário para que o objeto pare de girar de 82 bilhões 424 milhões 49.680,96 segundos. Isso vai dar aí mais ou menos 2.613,65 anos. Então, daqui a 2.000 anos, 2,5, 2,6 mil anos, é que o objeto vai parar de girar. Na letra C, ele tem o seguinte: o pulsar foi criado pela explosão de uma estrela de nêutrons, né? Como eu disse, né? Então, supondo que a aceleração se mantém constante, determina o período logo após essa explosão. Então, qual era o período de rotação desse pulsar logo após a explosão? E aí, as respostas vão diferenciar pelo seguinte. Esse vídeo está sendo gravado em 2005. E essa questão ela foi feita em 1992, se eu não me engano. Então, se eu pegar os valores de agora e você comparar com sei lá,
por aí a resposta do Halley nessa questão, vocês vão ver uma discrepância nos valores, porque eu estou pegando como se os cálculos estivessem feitos a partir de agora de 2025 e não de 1992. Certamente a resposta vai ser diferente, porque tem um gap de tempo. Como, por exemplo, aqui, ó. O tempo desde a explosão dessa estrela até agora, 2025, é de 971 anos. Então, eu vou usar este valor aqui. Então, pegando a nossa função horária da velocidade e isolando o nosso V0, né, que vai ser a nossa velocidade inicial, nós vamos ter essa expressão aqui. Substitui os valores, nós vamos ter aqui a nossa velocidade final. Essa velocidade final é a velocidade de agora, né, que é o 2π, que é uma volta, com o período que ela leva dessa volta, que é de 0,033 segundos, menos a desaceleração da estrela, multiplicado pelo tempo decorrido desde a sua explosão, 971 anos. Só que a gente quer em segundos, não é? Em radianos por segundo. Então, 971 anos. Cada ano tem 365 dias, cada dia 24 horas, cada hora 60 minutos e cada minuto 60 segundos. E aí vai ficar aí com uma velocidade inicial de 261,14 radianos por segundo. Ele quer o período, né? Então vamos calcular aqui o período. Ah, tinha esquecido, caramba, hoje eu tô complicado, viu? Então, o período vai ser nada mais do que o deslocamento sobre a velocidade. Então, no momento da explosão da supernova, a sua velocidade angular é de 261,14 radianos por segundo, calculando a partir de agora, né, os dados e informações a partir de agora. Mas, lembrando que era considerado 0,033 segundos o período em 1992. Então, eu tenho aí uma diferença de 32 anos, não é a mais. Então, certamente o valor vai dar diferente do livro. Então, substitui os valores, né? Nós temos a velocidade, então vai dar aí um período de 0,2406 segundos no momento da explosão da estrela. Então, veja que a diferença também não é tão grande assim, né? Óbvio, né? Como a gente falou, a taxa de desaceleração da rotação dessa estrela é muito lenta. Então, veja que mudou pouca coisa, né? De 0,24 para 0,024 para 0,033 é um período muito curto de mudança. Para fins de comparação, se você pegar a diferença do ano 1054 até a data em que essa questão foi construída, o período inicial vai ser esse aqui, 0,02435 segundos. O tempinho é um pouquinho maior do que o valor que eu obtive. Por quê? Porque eu considerei um intervalo de tempo mais extenso, né? 32 anos a mais. Então, obviamente que a desaceleração vai dar um valor menor para o meu caso, né? Já que eu considerei um tempo maior. Muito bem, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem o vídeo. Se você é novo, se inscreva no canal. E, como sempre, dúvidas, críticas e sugestões aí embaixo na caixa de comentários. E até a próxima questão.